Fala concurseiro, aqui é Álvaro Alves, o seu professor de língua portuguesa. E na aula de hoje eu vou falar com você sobre uma das classes de palavras mais cobradas em provas de concurso, que são o quê? Os pronomes, isso mesmo, sim. Juntamente com verbos e conjunções, pronomes são a classe de palavras, são uma das classes de palavras mais cobradas em provas de concurso, justamente por ter um conteúdo bastante vasto. Existem vários tipos de pronomes, várias formas de a banca abordar e várias formas, obviamente, de fazer o candidato se confundir na hora da prova, não é assim? Então, sem demora nenhuma, bora para o slide, que tem bastante coisa para conversar com você aqui. Emprego das classes de palavras, pronome. Conceito de pronome, para a gente começar a aula, né? Antes de eu diretamente já chegar aqui colocando conceito simples assim, não, bora analisar esses exemplos aí. Meu pai é tão honesto e trabalhador quanto o seu. Essa frase aí você vê que tem em negrito aqui, meu, você obviamente você já deduz que é um pronome, né? Eu coloquei em evidência, sim, é um pronome, sendo mais específico, um pronome possessivo, né? Assim, e ele está acompanhando a palavra pai, que é substantivo, por isso está grifado aqui, porque é a ela que ele está se referindo. Continuando a frase, meu pai é tão honesto e trabalhador quanto o seu. O seu o quê? O seu pai, não é assim? Então aqui ele já não está mais acompanhando o substantivo, mas sim o substituindo. Também era um pronome possessivo aqui. Aqui embaixo. Alguns alunos estudam com afinco, outros nem tanto. Alguns está acompanhando alunos. Eu tenho também um pronome aqui, só que não é mais possessivo, agora é indefinido. Acompanhando novamente outro substantivo, né, que eu coloquei aqui é grifado para chamar a sua atenção também. Ele está acompanhando novamente um substantivo. Alguns alunos estudam com afinco, outros nem tanto. Outros o quê? Outros alunos. Dessa vez, esse outros, que também é pronome indefinido, não está mais acompanhando o substantivo, e sim o substituindo, assim como aconteceu aqui. O que é que isso quer dizer? Quer dizer para você o conceito de pronome. Pronome nada mais é do que a palavra que substitui, como aconteceu aqui, ou acompanha, como aconteceu aqui, um substantivo, relacionando a pessoa do discurso. Então, independente de acompanhar um substantivo ou de o substituir, tudo isso aqui é função de pronome. E aí, se esses pronomes estão substituindo o substantivo, como aconteceu aqui no final, certo? Se eles substituem o substantivo, estão exercendo a função que era do substantivo. Então, eu vou chamá-los genericamente de pronomes substantivos. Mesmo sendo um possessivo, outro indefinido, e poderia inclusive ser de outro tipo. Estou substituindo substantivo? Sim, então é pronome substantivo, pronome que exerce função substantiva. E aqui estou acompanhando o substantivo, não é assim? Quem normalmente é a classe de palavras que costuma acompanhar o substantivo? O adjetivo. Então vou chamar de pronome adjetivo. Simples e fácil, né? Mesmo tendo aí um possessivo e um indefinido, não importa o tipo. Está acompanhando o pronome adjetivo. Está substituindo pronome substantivo. Até aí, tranquilo demais, não é assim? Substituindo ou acompanhando o substantivo, o pronome sempre vai indicar a pessoa do discurso, que no caso aí é a primeira, segunda ou terceira pessoas. Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é sempre quem fala, o interlocutor, certo? A segunda pessoa é sempre de quem se fala. Desculpa, com quem se fala. Com quem se fala. E, por fim, a gente tem aí a terceira pessoa, e aí sim, é de quem se fala, ou sobre quem se fala, faz. Exemplos de pronomes que representariam essa primeira pessoa, se fôssemos olhar aí, por exemplo, os pronomes pessoais do caso reto. Quem fala, eu, seria um exemplo no singular, ou nós no plural. Segunda pessoa é com quem se fala, e quem aqui é com quem se fala. Pronomes pessoais do caso reto, que representa a segunda pessoa, no singular, tu, no plural, vós. Terceira pessoa, de quem ou sobre quem se fala, singular, ele, ela, plural, eles ou elas, entendeu? Então é isso. Pronome, independente de substituir o substantivo ou o acompanhar, vai ser sempre, vai ter sempre essa função de indicar a primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Beleza? Tranquilo demais até aí, né? E aí, já começando com o primeiro tipo de pronome, pronomes pessoais, certo? Existem pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá certo? E, obviamente, você já deve conhecer essa listinha aqui, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Isso aí é de boa na lagoa. A questão é, também tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que se dividem em oblíquos átonos e oblíquos tônicos. E você
Também deve lembrar da época do colégio, quando você ouvia sua tia falando mim comigo, teti contigo, ceci consigo, não era assim? Porque você talvez não aprendeu como é que usa isso daqui, não lembra mais, só lembra que existe, não é? E é isso que você vai ter que aprender aqui. Então, primeira coisa. Os pronomes pessoais do caso reto, não basta que você saiba essa listinha aqui, essa aqui eu já conheço, é fácil. Cuidado, tem que saber qual é a função deles. E os pessoais do caso reto têm função de sujeito, certo? Já os pessoais do caso oblíquo têm função de complemento. Sim. Tanto os que são átonos quanto os que são tônicos. Então, professor, qual é a diferença? Primeiro, pela definição, né, tônico é aquele que é forte, átono é aquele que é fraco. Definição da fonologia. Eu não tenho que ficar pronunciando para ver quem está forte, fraco. Não, exatamente. Você tem que olhar uma coisa. Eles vão ter uma característica. Toda vez que ele for átono, ele virá sem preposição. E quando ele for tônico, ele virá com preposição. Opa, com preposição. Isso quer dizer, e para você saber quando usar cada um deles, você vai procurar preposição? Não. Veja, eu disse que entre esses dois aqui, o único que vem com preposição é esse. Beleza? Pronome pessoal oblíquo tônico. O átono não vem. Mas entre os três, o pronome pessoal do caso reto, que funciona como sujeito, pode vir também preposicionado. Não é uma obrigatoriedade como é o caso dos tônicos, oblíquos tônicos. Mas ele pode vir com preposição. Então, a gente vai começar estudando aqui uma coisa que causa bastante dúvida dentro dos pronomes pessoais, que é o quê? O uso do eu, do me e do mim. Isso causa bastante confusão, principalmente o eu e o mim. Boa parte das pessoas erra isso. E a mesma explicação que eu vou dar para isso daqui serve para o tu, o te e o ti. Tranquilo? A questão é a seguinte. Você não vai procurar preposição primeiro, não. Você vai procurar primeiro a função que ele tem. É sujeito? Ele exerce função do sujeito? Se sim, você usa eu. Não, professor, ele não é sujeito. Aí sim é que você pode parar para pensar. Tem preposição ou não? Por quê? Não sendo sujeito e tendo preposição, vai ser mim. Não sendo sujeito e não tendo preposição, vai ser me. Beleza? Sendo sujeito, ele pode vir com ou sem preposição. Então, nada de começar procurando pelas preposições. Vou te mostrar alguns exemplos aqui. A gente vai descobrir na prática como é que se resolve. Bora lá. Eu, me ou mim. Quando usar cada um, né? Então, você já aprendeu lá no slide anterior, eu te mostrei a forma de uso de cada um, né? E você viu que o eu é utilizado sempre que for sujeito, né? Assim, então, eu vou colocar aqui um mini resumo do que a gente viu lá. Mini mesmo. O me e o mim, que são oblíquos, você usa quando são complementos, né? Assim, sendo que o me é SP. São Paulo? Não, sem preposição. E o mim é CP. Não é? CP aqui do curso, não. CP com preposição. Beleza? Professor, tem preposição aqui, então já posso colocar o mim? Não. Não é para você procurar a primeira preposição, e sim descobrir quem é o sujeito. Você descobre o sujeito perguntando ao verbo. Né? Assim, depois de um tempo com prática, você já vai perguntar o verbo certo. A gente está começando agora, então pergunte a todos os verbos que você viu pelo caminho. Por exemplo, aqui tem o verbo dizer. Quem disse para alguém estudar mais? Ele. Isso aqui é o primeiro sujeito, primeiro verbo. Só que a gente descobriu o sujeito aqui. Eu quero preencher essa lacuna. Portanto, essa pergunta não me ajudou. Mas tudo bem, você não sabia, tinha que perguntar. Ok. Passa para o próximo verbo. Tem mais um? Tem, olha aqui. Estudar. Quem estudar mais? A resposta está aqui dentro. É assim? Se a resposta está aqui, quer dizer que aqui dentro tem um sujeito desse verbo. Quem dos três pode ser usado como sujeito? O eu. Então, olha aí. Eu estudar mais. Professor, é mesmo, eu lembro que eu aprendi no colégio que mim não fazer nada, então mim não é estudar, tem que ser eu, né? Porque mim não ser índio. Cuidado com esse negócio que você aprendeu, isso pode te atrapalhar. E eu vou mostrar exemplo em que vai, se você pensar assim. Mas, prossigamos. Disseram, quem disseram? Sujeito indeterminado, né? Assim? Porque você vai ter a resposta do eles, então nem vou colocar assim, alguém de fora, que não vou colocar. Toda vez que a resposta for terceira pessoa do plural, eles, você vai considerar como um sujeito indeterminado. Então, ó, ficou esse eles aí, esse sujeito desconhecido, você não sabe quem é. Ok. Amar gramática. Quem amar gramática? Sim, agora sim, temos um sujeito aqui. Novamente, teve preposição, mas você não pode ir direto para a preposição, certo? Se a resposta aqui dentro é sujeito, tem que ser eu, né? Assim, quem vai amar gramática? Eu. Disseram para quem amar gramática? Eu. Aqui está o sujeito. Dos três, o único sujeito é o eu. Se você for procurar diretamente a preposição, porque desses dois
só esse tem preposição, mas eu não disse que esse aqui não poderia ter. Ele pode, não é obrigatório, mas pode. Então, você tem que primeiro descobrir o sujeito. Depois que você descobre, aí sim é que você vai pensar, caso não seja sujeito, se tem ou não preposição. Para saber se usa meu ou mim, beleza? Porque até agora está tendo preposição e está sendo isso aqui, ó. O eu que é sujeito. Seria ruim para quem aprender gramática. Aí, o que é que você vai fazer? Ó, já aprendi que eu pergunto a esse verbo, pergunta esse verbo, pergunta esse verbo. Não é assim? Quem aprender gramática, você quer colocar aqui? Eu. Não é assim? E aí, ó. Porque se você perguntar quem aprender gramática, você vai descobrir que tem um sujeito aqui. Concorda? E tem um sujeito aqui. Dos três, quem vai ser sujeito? Eu. Além do mais, tia Josefina, tia Emengarda, aquelas tias que você teve lá no colégio, disseram para você o quê? Mim não fazer nada. Então tem que ser eu, né? Assim, mim não estudar, mim não amar e, consequentemente, mim não aprender. Olha aí, tá certo? Não, se lascou quem pensou assim. Por quê? Você pulou o verbo, disse a você, vá do início. Olha aí, tem mais um verbo aqui. Seria, né? Assim. O que seria ruim? Resposta. Seria ruim. Gramática não é ruim. Tem que ser matemática ruim. Seria ruim. O que seria ruim? Aprender matemática, não é assim? Então, ó. Isso daqui, aprender matemática, é o sujeito da forma verbal seria. Então você não pode perguntar ao verbo aprender, já que ele funciona como sujeito, quem é o seu sujeito? Existe isso, sujeito do sujeito? Claro que não. Não existe sujeito do sujeito. Essa pergunta que você fez, quem aprender matemática? Eu, está errada. Por quê? Porque não existe sujeito do sujeito. Lógico, se você olhar só para essa segunda frase aqui, você vai querer perguntar quem aprender matemática e colocar aqui. Mas não é assim que você tem que fazer. Tem que perguntar todos os verbos. Porque verbos também podem funcionar como sujeito. Quando isso acontece, é o que a gente chama de sujeito oracional. Você não poderá perguntar a este sujeito quem é o sujeito do sujeito, porque isso não existe. Beleza? Então acabou aqui as perguntas que você tem para fazer. Veja. O que seria ruim? Aprender matemática. Está aqui o sujeito. Tem mais algum verbo que não seja sujeito? Ou que não seja esse que eu já perguntei? Para eu fazer pergunta de novo? Não. Quer dizer o quê? Não pode colocar eu aqui. Sim, porque eu coloco quando ele é sujeito, mas o sujeito já está aqui. Então descarto eu. Sobraram meu ou mim. Aí você vai perguntar o quê? Tem preposição? Tem. Olha ela aqui. Agora sim você vai olhar para a preposição. Tá vendo? Se você olhasse aqui no início, já teria colocado mim desde o início. Então, não sendo sujeito, aí você vai pensar na preposição. Como ela existe, você coloca obrigatoriamente mim por conta da preposição. Beleza? Próximo exemplo. É ruim para quem acorda cedo. Se você fizer de novo, quem acorda cedo, a resposta vai estar aqui. Mas olha o verbo. É do verbo ser. O que é ruim? Acordar cedo. Sim, de novo nós temos mais um sujeito oracional. Está aqui, ó. Se isso é sujeito, você não pergunta ao sujeito. Que sujeito? Quem é o seu sujeito? Não, não tem sujeito do sujeito. Então, se não tem sujeito do sujeito, não tem outro verbo para eu perguntar, a opção, a possibilidade de ser eu foi descartada. Sobraram meu, mim, tem preposição? Sim, olha ela aqui de novo. Para. É uma preposição. Não é aquele para do verbo parar, né? Ei, para. Não. É para a preposição. Então, por conta dela, você vai usar o quê? Me, novamente, né? Isso aqui era para ser uma seta, mas tudo bem. Me. Olha aí. Beleza? Então é assim. Você vai descobrir o sujeito. Se for sujeito que está aqui, você coloca eu. Se não for, meu, mim, a depender da preposição. Por que essa confusão acontece aqui, nessas duas frases que eu mostrei para você agora? Porque a tendência de uma frase normal, né? Que a gente chama de ordem direta, é que venha sujeito, mais verbo, mais complemento. O que é que as bancas fazem para confundir você? Invertem essa ordem. Fica gramaticalmente correto, mas faz você se confundir. Se aqui viesse assim, aprender matemática seria ruim para mim. Você não erraria. Você não dizer aprender matemática seria ruim para eu. Ninguém falaria isso. Acordar cedo é ruim para eu. Não, você falaria acordar cedo é ruim para mim. Você não erraria. Aí a banca sabe disso, que você só erra se inverter, então ela inverte. Ela vai fazer isso com você, brincar com a sua cara se você deixar. Então, aprenda de uma vez por todas e cuspa na cara da banca. Próxima. Não há segredos entre eu, entre mim ou entre me e você. Aí você vai fazer o quê? Perguntar aos verbos, não é assim? Tem um verbo aqui, ó. Aliás, ele é o único verbo da oração, da frase inteira. Aí você vai perguntar, o que é que não há? Segredos, professor. Aqui está o sujeito. Se aqui está o sujeito,
Descartou-se a possibilidade de usar eu. Sobraram meu, mim. Tem preposição? Tem a preposição entre, não é assim? Aí você vai querer botar mim aqui. Temos um problema. Veja só. Esse a é o verbo haver no sentido de existir. Assim? Vou colocar assim aqui. A no sentido de existir. Eu vou botar só existir. Você vai entender aqui. Pronto. Esse a é o verbo haver no sentido de existir. Quando você estuda tipos de sujeito, você vai estudar as orações que não possuem sujeito. Deixa eu voltar para mim aqui. Uma das formas de uma oração não possuir sujeito é quando eu tenho, por exemplo, um verbo que indica tempo decorrido. Faz 20 anos que nos vemos. O verbo que indica fenômeno da natureza. Choveu bastante esta manhã. Ou ainda o verbo haver no sentido de existir. Já ia dizer fazer. Fazer eu já falei. Fazer indicando tempo decorrido. É o verbo haver no sentido de existir. Deixa eu colocar aqui no quadro. Ó, se haver significar existir, a oração fica sem sujeito. Opa, ficou sem sujeito, isso quer dizer o quê? Que você não poderá usar o eu. Olha aí, volta para o slide. Aqui, ó. Se esse verbo haver significa existir, não é? Não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem como usar eu. Aí você vai sim pensar na preposição, né? Porque, inclusive, se você achasse que era sujeito, você iria achar que era segredos o sujeito, né? Então, de qualquer forma, você não usaria eu. O problema é quando você acha que o sujeito está aqui dentro e quer colocar eu aqui. Então, você vai pensar assim. Não é sujeito porque não tem sujeito nessa oração. Já que o único verbo que existe aqui é o verbo haver no sentido de existir. Se não tem sujeito, não tem como ser eu. Sobraram meu, mim. Tem preposição? Tem preposição entre, né? Isso aqui não é um verbo. O verbo entrar, entre. Não. É o verbo, desculpa, é a preposição entre. Se tem preposição e não é sujeito, eu uso mim obrigatoriamente. Beleza? Depois. Passou um rato entre a parede. E eu, e me ou e mim. Pergunta ao verbo. O que é que passou? Um rato. Isso aqui é o sujeito. Tem mais verbos para fazer pergunta? Não. Então não tem mais como ter sujeito. Se não tem mais como ter sujeito, não tem mais como ser eu. Sobraram me ou mim. Tem preposição? Você vai olhar aqui, ó, entre. Só que entre não está aqui. Então não tem. Eu vou botar me. Passou um rato entre a parede e me. Não, meu filho, tenha calma. Essa preposição daqui também está aqui. Isso aqui é implícita. Ó, passou um rato entre a parede e, implicitamente, entre mim. Então tem sim preposição. Ela não tem necessariamente que estar colada, né? Nesse tipo de situação aqui, para não ficar repetitivo, basta que você coloque uma. E já vai ficar subentendido que a outra está aqui também. Então é assim que fica a frase. Beleza? Agora aqui, ó. José. Eu ofereci uma carona, fica ridículo, né? Me ofereceu uma carona ou me ofereceu uma carona? E aí? Vamos lá. Quem é que ofereceu uma carona? José. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o sujeito, isso aqui não é sujeito. Então não tem como ser eu. Justamente por isso que José e eu ofereciam uma carona não dava certo, né? Agora devo usar meu, mim. Tem preposição aqui? Não, não tem. Então eu digo me oferecer uma carona. Não é mim oferecer uma carona, é me. Já que não tem preposição. Né? Porque até agora a gente estava usando eu ou mim. A gente não usou nenhuma com me ainda. Agora essa vai a primeira. Ele disse que eu adicionou, me adicionou ou mim adicionou. Quem é que disse? Ele. Descobrimos aí o primeiro sujeito do primeiro verbo. Agora tem aqui adicionou, né? Assim. E quem adiciona alguém. Então veja, o verbo adicionar vai pedir um complemento, só que não tem preposição. E de fato, cadê a preposição aqui? Não existe. Aqui é conjunção. Portanto, se não pode ser sujeito, não pode ser eu. Não tem preposição, não pode ser mim. Sobrou me. Ele disse que me adicionou. Simples e fácil, né? Assim, então, resumindo, descobre se é sujeito. Se o que tiver aqui dentro for sujeito, vai ser eu obrigatoriamente, independente de haver ou não preposição. Não, não é sujeito, então sobraram me ou mim. Aí você vai pensar assim agora, se não é sujeito, aí você vai olhar se tem ou não preposição para usar o me ou mim, beleza? Lembrando sempre de perguntar a todos os verbos começando do início. E lembrando também que você não pode perguntar a um verbo que funcione como sujeito, quem é o sujeito do sujeito, porque isso não existe. Assim como, não deixar de esquecer, que verbos como haver, no sentido de existir, fazer indicando tempo decorrido, ou verbos que indiquem fenômenos da natureza não possuem sujeito, né? Regras de sintaxe básica, beleza? Então, essa parte aí, a gente fechou. Bora para a próxima.
Olha aí uma questãozinha para a gente brincar, né? Complete com eu ou mim. Veja que já tiraram a opção do me, porque realmente ele aqui confunde menos. Então, era importante para eu ou para mim, naquele instante, saber o que acontecia? Pergunta ao verbo. O que era importante? Saber o que acontecia. Olha aí. Isso tem que começar na ordem. Se você for perguntar quem sabia o que acontecia, você vai colocar aqui eu. Não, não é assim. O que era importante saber o que acontecia. Isso é o sujeito. Se isso é o sujeito, eu não posso perguntar ao sujeito quem é o sujeito do sujeito. Então não tem como ser eu. Tem que ser mim, que vem acompanhado de preposição. E olha ela aqui. Então, obrigatoriamente aqui, mim. Perfeito. Simples e fácil. A gente já descarta essa e essa, letras A e B. Depois, não foi bem isso que aconteceu, mesmo que tenham dito para eu ou para mim ser compreensível. Vamos lá. Mesmo que tenham quem? Alguém que está fora daqui, né? Não nos importa. Para quem ser compreensível, olha aí. A resposta está aqui dentro. Então aqui temos um sujeito, sim, eu, veio com preposição. Problema dele, ele pode vir preposicionado. Então já descartou essa. Já descartou essa. Olha aí. Temos a letra D. Já é a resposta à letra D, né? Olha que fácil. Mesmo que tenha dito para eu ser compreensível, percebi o quão cruel posso ser. No entanto, saber que para eu ou para mim ter a solução era inútil. Eu sei, você já está fazendo por eliminação aqui e já achou a resposta, né? Mas a questão é, vamos pensar aqui. No entanto, saber que para... Porque não pode ser eu, tem que ser mim ter a solução era inútil. E mim pode ter alguma coisa? Titi Pepeca disse que não no colégio, não foi? Mas é que tal. No entanto, saber quem? Alguém que está fora da frase. Saber que, para quem tem a solução. Se você perguntar assim, quem tem a solução, vai voltar para cá. Eu, vai colocar um eu aqui. Sim. A questão é, se você fizer isso, vai ficar errado. Por quê, professor? Você não disse que tem que perguntar o verbo? Disse, mas tem que perguntar tudo. Se você perguntar esse aqui, você volta para cá e coloca eu. Ok. Mas só que aqui na frente tem outro verbo. Continue a perguntar ele. O que era inútil? Ter a solução. Olha aí. Quando você chega no próximo verbo, você entende que aquilo que você tinha perguntado ao primeiro estava errado. Por quê? Esse primeiro não podia ser interrogado, afinal de contas ele era, ou melhor dizendo, é o nosso sujeito. Se ele é sujeito, ele não tem sujeito de novo. Então descartou-se a possibilidade de ser eu e ficou sendo o quê? Mim. Assim? Mim. E tem aqui preposição, inclusive, né, para comprovar que é ele mesmo. Então está corretíssimo isso aqui. Resposta, portanto, letra D. Assim? Tranquilo demais. Contração de pronome com preposição. Veja só. Esse carro e essa casa são dele. Assim, esse dele tem aquele valor de posse. A gente está nos pessoais ainda. Por que eu estou falando disso? Calma que eu já vou chegar lá. Porque esse dele, embora tenha valor de posse, ele é formado pela contração da preposição de mais o pronome pessoal do caso reto, ele. Beleza? De ele. Então, essa contração é correta, ela existe, tá beleza? O que eu quero que você observe é o seguinte. Chegou a hora dele estudar mais, era o momento dela passar no concurso, apesar dela estar brava, iremos à festa. Agora, as contrações não podem mais ser feitas. Como não, professor? Não está igual aqui, dele, aqui só mudou o gênero, ficou dela. A questão é, olha para mim aqui, quero que você não confunda de forma alguma o que eu vou te dizer, beleza? Não existe contração de sujeito com preposição. E se você perguntar nessa frase quem é o sujeito, você vai perceber que ele faz parte daquela contração ali. Então está errado. Veja só. Chegou a hora dele estudar mais. Pergunta. Aqui se você perguntar o primeiro, né, o que chegou? A hora. Isso aqui é o primeiro sujeito do verbo chegar. Ok, mas e do verbo estudar? Quem é estudar mais? Ele. Olha aí. Isso aqui é sujeito. E a regra é o quê? Não existe contração de sujeito com preposição. Então isso aqui está errado. O que é que eu falo então, professor? Volte para a forma original e diga de ele, que é aquilo que você tinha antes de fazer essa contração. Beleza? Ficou bem nojento aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Aliás, deixa eu apagar tudo aqui e botar para cá, assim, para ter mais espaço. De ele. Era o momento dela passar no concurso. Quem passar no concurso? Era aqui o que era o momento. Ok, achamos o primeiro sujeito, mas ele não nos importa. Queremos o daqui. Sujeito de passar. Quem passar no concurso? Ela. Isso é sujeito. Sujeito pode se contrair com preposição? Não. Então você vai riscar e colocar o quê? Se. Opa. Se. Ela. Beleza?
Apesar dela estar brava, iremos à festa. Quem está bravo? Ela. Olha aí de novo, isso aqui é sujeito, não pode ter essa contração. Então é de ela. Tranquilo? Por que aqui ficou, professor? Pergunta. Esse carro e essa casa são dele. O que é que são dele? Esse carro e essa casa. Temos aqui um sujeito composto, não é assim? Mas o sujeito não é isso daqui. Então, se não é isso aqui, pode sim haver essa contração. Beleza? Inclusive, forma um pronome possessivo, né? Dá um valor de posse aqui. Dá uma perguntinha aí. Era hora do rapaz estudar gramática. Por que eu coloquei esses exemplos separados? Porque aqui, para dizer a você o seguinte, não é só quando o sujeito é representado por pronomes pessoais, no caso reto, que é o assunto da gente, né? Que ele não pode ser contraído com preposição. Não, qualquer sujeito não pode ser contraído com preposição. Olha aqui. Era hora do rapaz estudar gramática. Pergunta. Ah, cadê? Quem ia estudar gramática? O rapaz. Assim? Isso aqui é sujeito. Se isso aqui é sujeito, não tem contração. Então, ficou como? De o rapaz. Por quê? O rapaz estava contraído com o do aqui, né? Por isso ficou de mais o é do. Então, ficou desse jeito aí, mas não pode haver essa contração. Fiquei contente pela Márcia ir a Paris. A frase ficaria correta se fosse até aqui. Fiquei contente pela Márcia. Beleza. Agora, ir a Paris. Quem ia a Paris? A Márcia. Então, ó, acabei cortando o A, né? Mas, ó, esse A que faz parte do artigo, ele não pode ser de forma alguma contraído, tá certo? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ele não pode ser contraído com preposição. Perceba que dessa vez nem é a preposição que tinha lá no exemplo anterior. A preposição de, é a preposição por. Por, quando se contrai a... Deixa eu fazer de novo aqui. Por, quando se contrai com o artigo a, dá origem a pela. E se contrai isso com o artigo o, pelo. Beleza? Então é isso aqui. Por, preposição, mais o artigo a, que antecede a palavra Márcia. Então veja, o correto é tirar isso aqui e botar fiquei contente por a Márcia ir a Paris. Beleza? Não pode ficar pela Márcia ir a Paris. Por quê? Esse a faz parte do sujeito. A Márcia é sujeito. E observe que aqui nem teve mais um pronome, que é o nosso assunto. Então por que eu coloquei novamente? Para te dizer que contração de pronome com preposição só pode acontecer nesse primeiro caso aqui, quando ele não funciona como sujeito. Nos casos em que essa contração estiver feita entre um pronome e um sujeito, vai ficar errado. E se não for pronome, mas for sujeito, também fica errado. Foi os exemplos que eu trouxe aqui embaixo. Não temos pronomes, mas temos sujeitos se contraindo com preposição. Isso é errado. Beleza? Isso aqui é uma seta ao contrário, era um R. Então, bora lá. Olha aí uma questão sobre isso que a gente acabou de ver. Chegou o grande momento dela, mesmo que não estivesse pronta. Trocando todo o segundo período por uma oração reduzida de infinitivo, ou seja, estar pronta. A forma contraída dela teria de ser desfeita para de ela, o que obrigaria a fazer outro ajuste na oração, a supressão da vírgula. Veja só, ele está falando aqui, né? Trocando todo o segundo período. Qual é o segundo período? A gente pode dividir aqui, ó, chegou o grande momento dela, é o primeiro período. Depois da vírgula vem o segundo período, mesmo que não estivesse pronto. Então, isso aqui é o segundo período. Se você trocar todo o segundo período, vou até riscar, já que vai trocar, mesmo que não estivesse pronto, trocando todo esse segundo período aqui por uma oração reduzida de infinitivo. O que é isso, professor? Oração é toda frase que tem verbo. Reduzido porque o seu tamanho se diminuiu. E fala aí no infinitivo, né? Reduzido de infinitivo, porque essa redução foi feita a partir da colocação de um verbo no infinitivo. Beleza? Então, bora lá. Como é que eu ia saber disso? Nesse caso aqui você nem precisava, né? Você saberia disso estudando esse assunto especificamente. Mas, estudo das orações, está lá na sintaxe. A questão aqui é que a banca já disse a você qual era essa oração reduzida de infinitivo. Essa aqui, ó, estar pronta. Então, trocando todo o segundo período por estar pronta. A frase ficaria como? Chegou o grande momento dela estar pronta. É isso. Beleza? A frase ficando assim, aí agora o que ela diz aí? A forma contraída dela teria de ser desfeita para de ela.
O que obrigaria a fazer outro ajuste na oração, que é a supressão da vírgula. Primeiro, vamos por partes. Se eu fizer isso, eu riscar esse segundo período e acrescentar esse novo aqui, a contração que existia em de ela tem que ser desfeita, desculpa, em dela teria que ser desfeita para de ela, certo ou errado? Certo? Por quê? Quem é o sujeito de estar pronto? Não tinha um verbo aqui antes, ó. Mesmo que não estivesse pronto, mesmo que quem estivesse, ela, tudo bem. Agora, tinha uma vírgula aqui que estava separando, estava tudo diferente. Na frase como estava aqui, na frase como ficou agora, chegou o grande momento dela estar pronta. Pergunta, quem está pronta? Ela. Isso é sujeito. Sujeito não se contrai com preposição. Então, sim, trocássemos todo o segundo período por essa oração estar pronta, a contração dela teria de ser desfeita para de ela, correto o que a banca falou. Ela continua aqui, ó, o que obrigaria a fazer outro ajuste na oração, que seria a supressão, ou seja, a retirada da vírgula que estava aqui. Tem que tirar a vírgula? É claro que tem que apagar essa vírgula aqui. Por quê, professor? Porque não se separa sujeito, no caso é o ela, do verbo que a ele se refere. Não se separa sujeito de predicado. Então, aqui a vírgula também teria que ser desfeita. Portanto, tudo que foi dito aqui pela banca está completamente correto. Beleza? A forma contraída dela teria que ser descontraída, teria que ser desfeito, né, para de ela, e a vírgula teria que ser retirada. Então, ó, bastante informação já aí nesse primeiro momento, né, sim, porque é um assunto bastante grande, realmente, os pronomes. Vimos aí somente uma parte dos pronomes pessoais, ainda tem mais algumas informações que eu tenho para te passar, beleza? No entanto, por conta do nosso tempo, eu vou cortar essa aula aqui e a gente volta na parte 2 aí, dando sequência aos pronomes pessoais e prosseguindo para os outros, beleza? Eu fico por aqui, abraço e até a próxima.